Este é um mapa da rede ferroviária de Sydney e este é um mapa da rede ferroviária de Melbourne. Juntas, elas formam os meios de transporte mais populares nas duas maiores cidades do Austrália, com 750 mil e 500 mil passageiros diários, respectivamente. O transporte público na Austrália como um todo é um pouco estranho. Quero dizer, é definitivamente muito melhor do que o dos Estados Unidos, mas também muito pior do que o da maioria da Europa e da Ásia, então fica bem no meio termo. O interessante sobre isso, porém, é que se você perguntar a um americano por que um bom sistema de transporte público não funcionaria nos Estados Unidos, muitos vão dizer que é por causa do tamanho grande do país e da baixa densidade populacional. Mesmo assim, a Austrália é assim, só que muito mais, e acabou ficando muito melhor. Com uma população de cerca de 28 milhões de pessoas e uma área de 7,7 milhões de quilômetros quadrados, o país tem 80% do tamanho dos Estados Unidos, com apenas 8% da população deles. Para entender como a Austrália se posicionou entre Estados Unidos e Europa, é preciso compreender como seu sistema de transporte público funciona em conjunto. E a maneira mais fácil de fazer isso é dividindo tudo pela capital de cada estado, começando por Sydney, em Nova Gales do Sul, a mais populosa. Ao observarmos o mapa do transporte público de Sydney, vemos que a rede ferroviária é responsável pela maior parte do transporte, pois o metrô, inaugurado apenas em 2019 como o primeiro da Austrália, ainda é muito pequeno. Mas esse é o ponto. Os trens de Sydney também funcionam como metrô, sendo usados no transporte urbano, semelhantes ao London Overground e ao S-Bahn da Alemanha. São 169 estações e 919 quilômetros de trilhos entre suas 9 linhas, funcionando principalmente como a rede que leva você dos subúrbios até o centro financeiro de Sydney, ou CBD, e depois de volta para fora. Ela transporta 270 milhões de pessoas por ano. No geral, é bem razoavelmente eficiente. Durante os horários de pico, os trens circulam a cada 5 a 10 minutos, na maioria das linhas, enquanto ao longo do dia, normalmente passam a cada 15 minutos. Não é super rápido, mas também não é o principal sistema ferroviário rápido deles. Isso é o que vem a seguir. Veja, a maioria dos trens de Sydney geralmente acaba passando pelas duas estações mais movimentadas de toda a Austrália. A estação Town Hall, que fica no centro financeiro de Sydney, e a estação central, localizada a apenas alguns quilômetros dali, que é a principal estação para todas as conexões de trem, como para o metrô ou o VLT. Agora, a beleza de Sydney, e na verdade de toda a Austrália, são os centros financeiros. Deixe-me explicar. As cidades australianas concentram mais empregos nos seus centros financeiros do que a maioria das cidades dos Estados Unidos, por isso o transporte público é voltado para esse destino. Devido ao êxodo branco, os Estados Unidos criaram parques empresariais suburbanos que afastam empregos do centro urbano. Ao mesmo tempo, a população e a economia da Austrália simplesmente não estavam no nível para justificar projetos rodoviários massivos pelo país naquela época. Então, voltando a como isso acontece em Sydney, como os distritos centrais deles são tão densos, eles tiveram a possibilidade de desenvolver um transporte público muito bom por lá. Depois que você consegue pegar o trem de Sydney vindo dos subúrbios, é aí que o metrô e o VLT assumem. Este é um mapa do metrô. É literalmente uma linha só até agora, a linha North West e Bankstown. Mas ela tem 52 km de extensão, sendo a terceira linha única de metrô, sem condutor mais longa do mundo, atrás apenas da linha vermelha do metrô, de Dubai e da linha Putrajaya, na Malásia. Para alguns, é quase uma extensão dos trens de Sydney, mas prefiro vê-lo de forma única. O metrô é o único serviço ferroviário em bairros como o Hill District. Nos bairros com estações de trem, ele pode operar como serviço expresso, um pouco mais rápido que os trens de Sydney, com intervalos de 4 minutos nos horários de pico e 10 minutos fora deles. Outro objetivo importante é liberar capacidade na rede de trens de Sydney. Linhas que vão para o centro, como North Shore and Western e Northern, frequentemente atingem a capacidade máxima, especialmente em pontos como a Harbour Bridge e túneis do City Circle. Elas recebem cerca de 65 milhões de passageiros por ano em 2025, o que para alguns pode até parecer surpreendentemente baixo. Mas, por outro lado, é apenas uma linha,
E não vai ficar assim por muito tempo, porque há muitas coisas em construção. A linha do aeroporto de Sydney Ocidental, que vai operar entre St. Mary's e Bradfield, passando pelo futuro aeroporto de Sydney Ocidental, e a extensão de Sydenham até Bankstown, na linha atual. Em seguida, temos o VLT, com um número anual de passageiros de 40 milhões de pessoas, o que equivale a mais de 110 mil viagens por dia. Basicamente, ele ajuda a reduzir o problema de mobilidade dentro do centro da cidade e do transporte nas áreas centrais. Este é um mapa dele, ou bem, quase todo ele. Essas são apenas as linhas que vão até o centro da cidade, mas também há a linha de Parramatta, inaugurada no fim de 2024, substituindo a extinta linha ferroviária de Carlingford, que ia de Clyde a Carlingford. Além disso, Parramatta está ficando conhecida como o segundo centro da cidade de Sydney, de qualquer forma. No geral, porém, o VLT tem um layout bastante simples, contando com 58 estações e 50 quilômetros de trilhos entre suas 4 linhas. O mais louco disso tudo é que ele substitui os bondes de Sydney, que foram desativados em 1961 e que, em certo momento, foram o segundo maior sistema de bondes do mundo inteiro. O motivo disso, infelizmente, fica para outro dia. Por fim, os ônibus cobrem as lacunas ainda não atendidas. Eles representam 42% do transporte público anual, com um número anual de passageiros de 230 milhões de pessoas, o que faz deles uma parte muito significativa da rede de transporte público. O funcionamento é o seguinte: a rede de ônibus de Sydney é dividida nessas 14 regiões, e empresas privadas de ônibus disputam licitações para operá-las. Desde 2005, todos os novos ônibus têm sido comprados pelo governo e alugados para as operadoras. Como resultado, quando as regiões mudam de operador, todos os ônibus fabricados após 2005 permanecem na região, enquanto os ônibus mais antigos ficam com as operadoras que estão saindo. Atualmente, há uma frota de cerca de 4.100 ônibus em operação. Existem serviços de ônibus urbanos, como o Metrobus, as rotas de ônibus para o Parque Olímpico de Sydney, para levar as pessoas ao estádio, ônibus escolares e muito mais. Mas o que eu quero analisar é o Night Ride. Como você pode perceber pelo nome, esses são para as noites tardias. Mais especificamente, existe uma rede de rotas de ônibus em operação, entre meia-noite e 4h30 da manhã. As 16 linhas possibilitam a paralisação noturna da rede ferroviária suburbana Trem de Sydney e do metrô de Sydney. Neste ponto, só falta falar do custo disso tudo. O transporte público só faz sentido se for acessível. O melhor é que todas as formas de transporte público em Sydney, até mesmo algumas balsas, usam o sistema de bilhetagem Opal Card. É tudo centralizado. Todos os modos, exceto balsas, têm tarifas diferentes para horários de pico e fora de pico. Como você pode ver, o preço é em uma escala móvel, indo de cada 10 km para cada 15 km, e, eventualmente, para qualquer coisa acima de 65 km. Enquanto no ônibus são apenas 3 km depois, mais 5 km e qualquer coisa acima de 8 km. Por fim, existe um limite semanal de $50 em tarifas. O excedente é gratuito. O problema é que, embora o preço fique bom para passageiros intermunicipais que viajam longe, eles atingem rápido o limite de tarifa e têm viagens gratuitas quase toda a semana. É caro para viagens de curta distância, já que você paga o mesmo valor se viajar 1 km ou 10 km, e possivelmente nem vai atingir o limite de tarifa. Essas razões fazem Sydney frequentemente figurar entre as cidades mais caras do mundo em transporte público, embora os números variem. Agora vamos focar em Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália, que pode se tornar a maior na próxima década. Ao contrário de Sydney, que cresceu organicamente, Melbourne foi planejada desde o início. Tudo começou com o traçado das ruas de Robert Hoddle em 1837, conhecido como Hoddle Grid. Formando o atual centro da cidade, ele estabeleceu ruas principais incomumente largas e quarteirões grandes e regulares, e depois cortou pequenas ruas estreitas no sentido leste-oeste pelo meio de cada quarteirão. Assim, os prédios tinham acesso traseiro para comércio e descarte de resíduos. Em vez de estreitar as ruas principais, esses becos foram abertos nos quarteirões, um compromisso prático que criou o denso sistema de vielas pelo qual Melbourne é famosa. E como as ruas da cidade eram tão largas e retas, isso acabou criando o espaço perfeito para os bondes. Assim como Sydney,
Melbourne construiu um sistema de bondes extenso, mas ao contrário de Sydney, eles acabaram mantendo-o. Resumindo, um homem chamado Robert Risson, presidente do Conselho de Bondes de Melbourne e região metropolitana de 1949 a 1970, defendeu fortemente os bondes. Ao deixar o cargo, os partidos de oposição, enfim, perceberam que era a decisão certa. Por isso, o mapa dos bondes de Melbourne hoje é extremamente extenso. Na verdade, com 500 bondes 250 km de trilhos, 24 rotas e cerca de 1.700 paradas, é a maior rede operacional de bondes urbanos do mundo inteiro. Para comparação, a rede de bondes de Toronto, frequentemente citada como a maior da América do Norte, tem apenas 83 km de trilhos. Os bondes fazem parte da cultura de Melbourne e vão além de serem uma atração turística ou novidade. Eles são uma verdadeira infraestrutura de transporte, levando mais de 150 milhões de passageiros por ano. Eles preenchem a lacuna entre os trens suburbanos e a caminhada, especialmente nos bairros internos e no centro, que faz parte da zona gratuita de bondes junto com Docklands, ou seja, os bondes são gratuitos nessa área. Os bondes atendem só o centro da cidade. Para trazer quem mora nos subúrbios distantes, entra o sistema ferroviário. Se olharmos novamente para um mapa das ferrovias de Melbourne, elas basicamente funcionam como o metrô deles também, mas definitivamente cumprem o papel de levar as pessoas dos subúrbios mais distantes até o centro da cidade. Com 227 estações e 430 quilômetros de trilhos distribuídos em 16 linhas, é o maior sistema ferroviário da Austrália e o segundo mais movimentado do país, com 182 milhões de viagens por ano, mas tudo é de superfície. Só recentemente, em fevereiro de 2026, é que o primeiro corredor ferroviário subterrâneo de verdade de Melbourne se tornou totalmente operacional. O túnel do metrô, que vai de South Kensington até South Yarra, com 5 novas estações subterrâneas sob o Hoddle Grid. O túnel liga as linhas extremamente movimentadas de Cranbourne e Pakenham à linha Sunbury, criando um novo serviço de alta frequência que cruza a cidade e opera de forma independente das vias existentes no centro. Esse novo corredor evita a movimentada estação Flinders Street e o Loop da cidade, tirando vários serviços do gargalo ferroviário central. Simplificando, ao tirar esses trens do Loop da cidade, isso aumenta a frequência e libera a capacidade nas vias de todas as outras linhas da rede também. Por fim, aos ônibus, que atendem mais de 100 milhões de pessoas por ano em sua rede. Embora pareçam redundantes devido aos bondes, eles têm papel importante, atendendo subúrbios distantes de Melbourne e servindo como alimentadores para bondes e trens. Existem cerca de 400 rotas em operação para isso, operadas por empresas de ônibus privadas sob concessão do governo do estado de Vitória. Todos esses serviços atendem a Night Network, possivelmente o sistema de transporte noturno de fim de semana mais completo entre as cidades australianas. Ela começou como um teste de 12 meses em 2016, antes de se tornar permanente um ano depois. Inclui todas as linhas ferroviárias elétricas regulares de Melbourne, 6 linhas de bonde, 21 serviços de ônibus noturnos e 5 serviços regionais de ônibus rodoviários. Quanto ao funcionamento dos pagamentos, Melbourne possui um sistema de bilhetagem totalmente integrado em todos os modos de transporte público na área metropolitana através do Myki Smart Card. Mas ainda assim, não é tão simples. As tarifas são calculadas com base em 2 zonas, pelo menos enquanto estamos falando estritamente da região metropolitana de Melbourne. Existe a Zona 1, que cobre o centro da cidade e os bairros internos, e a Zona 2, que cobre os bairros mais afastados. Mas também existe uma tarifa Zona 1 mais 2, que simplesmente cobre toda a área. Existem várias formas diferentes de pagar, o que é bom. Existe uma opção ilimitada de 2 horas, opção diária, opção semanal e a opção anual tem um grande desconto. Agora vamos analisar Brisbane, terceira maior cidade da Austrália. É uma cidade bastante complexa para o transporte público, considerando o quanto ela é espalhada. Na verdade, existe uma necessidade de aumentar a densidade para que o transporte público possa se tornar viável aqui. Veja a densidade dela comparada a outras grandes cidades da Austrália. Assim como Sydney, eles demoliram uma ampla rede de bondes nos anos 60, que já transportou 160 milhões de passageiros por ano, embora para mim o mais engraçado sobre o transporte público deles seja o metrô de Brisbane, que na verdade nem é um metrô. Apesar do nome,
Trata-se de um sistema de ônibus rápido, com alta capacidade e frequência. E só para deixar claro, esse não é o tipo de sistema de ônibus que opera nas vias principais que todo mundo vê enquanto dirige, mas sim um sistema totalmente segregado, feito exclusivamente de vias só para ônibus. Há uma frota de apenas 50 ônibus elétricos, biarticulados, ou como eu prefiro dizer, ônibus de duas sanfonas, que podem transportar 150 passageiros de cada vez. Eles operam em apenas duas linhas ao longo de 21 km de via, com 18 estações pelo caminho. Onde isso fica interessante, porém, é que, embora tenhamos acabado de falar sobre o metrô de Brisbane ser um sistema de transporte rápido por ônibus, ele na verdade nem é a principal rede de ônibus de Brisbane. Existe uma ainda maior, a rede de ônibus Translink. Essa é basicamente uma cidade de ônibus. Essa rede é muito mais extensa, composta por mais de 400 rotas e 10.000 estações, transportando mais de 70 milhões de passageiros por ano. A diferença de propósito em relação ao metrô de Brisbane é a seguinte: a rede de ônibus Translink oferece, ou pelo menos tenta oferecer, uma cobertura abrangente por toda Brisbane até os subúrbios, como uma teia de aranha, enquanto o metrô de Brisbane foca apenas em rotas ao longo dos principais corredores, com maior frequência. É semelhante às diferenças entre os trens de Sydney e o metrô de Sydney, só que com ônibus. A rede de ônibus Translink segue atendendo o centro da cidade, como mostrado aqui. Os ônibus do circuito da cidade oferecem viagens gratuitas em todo o centro comercial. Brisbane ainda conta com a rede ferroviária Queensland Rail. Este é um mapa dela, que se estende até as regiões da Gold Coast e da Sunshine Coast, totalmente integradas à rede. São 12 linhas e 152 estações, com um fluxo anual de 43 milhões de passageiros, o que é baixo para uma rede ferroviária, mas ela realmente é destinada apenas para viagens mais longas, vindas dos subúrbios mais afastados e cidades satélites até o centro da cidade. Os trens trazem você até aqui, o ônibus leva ao centro e o metro faz o transporte frequente na região central. Os pagamentos também são centralizados, com todas as formas de transporte público podendo ser pagas com o cartão GEO. Os preços também são extremamente simples, porque o sistema de zonas foi eliminado em favor de uma tarifa fixa de 50 centavos por viagem após um período de testes em 2024. É muito barato para dizer o mínimo. A próxima cidade que vamos analisar é Perth, já que estamos claramente seguindo a ordem decrescente de população neste vídeo. Não se engane, o transporte público de Perth é bem decente, principalmente considerando como a cidade é espalhada. Tudo é fornecido pela Transpert, gerida pela Autoridade de Transporte Público, órgão do governo estadual. O sistema de trens da Transpert consiste nessas 8 linhas, com 86 estações e 244 quilômetros de trilhos. Grande parte do sistema funciona no canteiro central das rodovias, o que considero interessante. As rodovias costumam ser longas e retas, ideais para trens, além de concentrarem a poluição sonora em um corredor já barulhento. A desvantagem é que as estações não ficam acessíveis diretamente das áreas residenciais. Com 62 milhões de passageiros anuais, é a terceira rede ferroviária suburbana mais movimentada, mesmo sendo a quarta maior cidade da Austrália, comprovando sua eficiência. O sistema de ônibus tem 55 estações, sendo 42 pontos de integração com o trem. Esses pontos de integração atuam como coletores, trazendo passageiros dos dois lados da rodovia e ligando bairros que ficariam isolados da linha ferroviária. Eles operam a cada 10 a 20 minutos nos horários de pico e a cada 30 a 60 minutos fora do pico nos dias de semana, com sua frota de mais de 1.500 ônibus e tem um público anual de 82 milhões de passageiros. Também existe um sistema de balsas, mas o que eu realmente quero comentar é sobre o sistema de tarifas deles, porque é aí que eles realmente se destacam, na minha opinião. Vou explicar. Pelo sistema Smart Rider, que representa quase 80% das tarifas do transporte público de Perth, estudantes viajam de graça de segunda a sexta, e todos aos domingos. No centro de Perth, há uma zona de trânsito gratuito, onde ônibus e trem não cobram passagem. Isso tudo é insano, de um jeito bom, é claro. Mesmo a tarifa diária, se você não tiver o cartão Smart Rider, também é barata. O grande problema do sistema de Perth é a ausência de uma rota circular. Se olharmos novamente para o mapa do metrô deles, se eles conseguissem completar o círculo, por assim dizer,
Isso significaria que todas as linhas não precisariam trocar no centro, já que isso torna muitas viagens extremamente ineficientes com o sistema atual. E sim, Perth acabou com o seu sistema de bondes assim como Sydney e Brisbane, mas eles fizeram isso ainda mais cedo, em 1958. Por fim, temos Adelaide. Digo isso porque, sinceramente, Hobart é pequena demais para ser comparada às outras capitais. De qualquer forma, lá só há ônibus. Mas continuando, Adelaide também é, bem, quase só ônibus. Existe o Adelaide Metro, que na verdade não é um metrô, mas sim a marca sob a qual o Departamento de Infraestrutura e Transporte da Austrália do Sul gerencia o sistema de transporte público de Adelaide. A cidade sempre ficou atrás das outras capitais do continente em transporte público. Segundo o estudo do Departamento Australiano de Estatísticas, Adelaide possui a maior taxa de deslocamento ao trabalho em veículos de passageiros, 84%, e a segunda menor de pessoas que vão a pé, 2,9%. Para quem usa transporte público, o tempo médio de deslocamento de ida e volta do trabalho é de 65 minutos, com espera média de 11 minutos. E por fim, até 2014, Adelaide era a última capital do continente com uma rede ferroviária não eletrificada. Mas Adelaide ainda tem qualidades e, sinceramente, é melhor que a maioria das cidades dos Estados Unidos. A rede ferroviária suburbana deles tem 7 linhas e 89 estações focada em levar pessoas dos subúrbios ao centro. Porém, os ônibus realmente se destacam. É o serviço mais abrangente oferecido na cidade. A rota mais utilizada do Adelaide Metro é o Auburn Guided Busway, que vai do centro da cidade até Modbury. É o ônibus guiado mais rápido do mundo, e até 2011 era o mais longo, com uma velocidade máxima permitida de 100 km/h e um comprimento de 12 km. É o único ônibus guiado de toda a Austrália e existem pouquíssimos deles no mundo. A frota deles inclui o ônibus Tindo, primeiro ônibus movido à energia solar do mundo, em operação desde 2007. É uma das poucas rotas de ônibus totalmente gratuitas no centro da cidade. Mas, de acordo com os arquivos da Estratégia de Transporte da Austrália do Sul para 2025, em 2022, 20% dos ônibus chegavam adiantados e 10% atrasados, ou seja, apenas 70% estavam no horário, o que realmente não é bom, então é algo a ser melhorado. Por fim, como todas as cidades australianas, exceto Melbourne, Adelaide demoliu sua ampla rede de bondes. Mas a linha Glenilk sobreviveu aos fechamentos e também é gratuita no centro. No fim, diria que a Austrália está no meio do espectro global de transporte público, não por acaso, mas por planejamento. As cidades são muito espalhadas para metrôs como os europeus, mas seus centros são densos o bastante para ter boas redes de trem, bonde e ônibus integrados. O resultado não é perfeito, e há alto índice de carros em algumas cidades. Isso mostra que geografia não é destino, e que transporte público eficiente depende mais de criar sistemas adequados às cidades do que copiar modelos. Obrigado por assistir.